Como é que foi essa questão aqui da atuação das Forças Armadas nesse processo do combate à Covid? Como é que foi essa Pois é, experiência? embora não tenha sido tão visível o trabalho do Exército, digamos que iconicamente as fardas surgiram porque o organizador do processo de vacinação era um militar. E então essa foi a parte mais visível de todo um processo que foi acontecendo e adaptando ao longo que esta pandemia foi progredindo. Numa primeira fase, ninguém sabia muito bem como é que o vírus se iria comportar. Eu lembro-me de interna e externamente nós acharmos que, ok, isto é um vírus perigoso, provavelmente vai traduzir-se em muitas baixas. Nós temos que numa primeira fase nos organizar, contar munições e armas e preparar-nos. Portanto, esta foi a primeira reação. A reação interna foi fechar, preparar e estar prontos para. Esta foi a primeira reação em termos de organização, em termos de Forças Armadas. Numa segunda fase, percebemos que tínhamos que começar a ajudar. Porquê? Porque efetivamente percebemos que era um vírus de latência demorada, não tão mortal, mas que envolvia muitos processos de ajudada à cura. Portanto, havia que testar, havia que limpar, havia que organizar, e então as Forças Armadas foram assumindo aqui tarefas de background, de backstage, que não existiam no tecido social. Portanto, nós começámos a desinfetar ambulâncias, desinfetar escolas, desinfetar prisões. Portanto, passámos numa primeira fase para criar equipas de desinfecção. Passámos também a processar todas as chamadas do serviço do todas não, mas de certa forma grande parte das chamadas do serviço do Saúde 24, e criámos a linha de apoio Trace Covid, ou seja, cada cidadão que tivesse um contacto, sintomas e ligava para a linha da Saúde 24, o primeiro operador à partida seria um militar. Porque não havia este serviço, houve necessidade de criar esta linha de apoio para fazer triagem e só depois é que ia para o operacional de saúde. Portanto, nós criámos linhas de Trace Covid em todas as direções regionais de saúde. Então esta foi uma segunda camada de atuação, foi com linhas de apoio Trace Covid. Depois recebemos o processo, digamos assim, da gestão da vacinação. Vacinar precisou de órgão de Estado-Maior e esse foi feito pelas Forças Armadas, e depois a materialização no terreno foi feita com enfermeiros, médicos e pessoal operacional de saúde. Portanto, houve aqui também este cunho organizacional que as Forças Armadas deram. O general Gouveia, o almirante Gouveia Melo, foi a pessoa que deu a cara neste processo, mas este é todo um processo que não conta só com militares, conta também com muitos civis, enfermeiros e médicos. Houve aqui uma primeira concepção das vacinas de que o nosso Serviço Nacional de Saúde poderia ser capaz de proceder à vacinação de toda a gente, e isto tentou-se nas primeiras 2-3 semanas, e depois chegámos à conclusão que este Serviço Nacional de Saúde não era suficiente e houve necessidade de criar grandes centros de vacinação. Portanto, isto na prática foi uma índole civil que depois foi despedida. Houve aqui um orientador do processo, que era um senhor civil, que saiu, foi afastado, e quando entra o organizador militar, o almirante, houve esta coisa de mass production, de criar grandes centros de vacinação, com metas de 1000, 1500, 2000 vacinados por dia, ou seja, não deixar o laissez-faire, laissez-passer da pessoa. Isso aí, de cada grande centro de vacinação tinha estas metas diárias e trabalhava sempre até atingir essas metas. Portanto, se fluísse bem, trabalhava até às 5, se fluísse mal, trabalhava até às 8 ou até às 9. Portanto, houve aqui também este disfuncionalismo público do centro de vacinação que ajudou a cumprir as metas e fez com que Portugal até fosse um sucesso em termos mundiais. Sim. E fosse o primeiro a atingir o estado pleno de vacinação, os 91 mais qualquer coisa, sim, etc. Portanto, as Forças Armadas aí também interviram. Paralelamente, fomos também fazendo alguns apoios sociais de dormidas e de alimentação, alojamento e alimentação. Houve também a necessidade bem localizada de dar comida a pessoal com mais necessidade, e o Exército criou essas linhas de alimentação, mais na zona da Grande Lisboa, mais na
metropolitana e nós também tivemos nessa parte. Portanto, tivemos uma pandemia Covid em termos de Forças Armadas que nos obrigou a deixar um pouquinho o nosso core business, que nos obrigou a deixar um bocadinho o treino e a preparação e a prontidão e dedicar-nos a este problema.